Então eu quero o pastor Davi para vir falar aos nossos corações da palavra de Deus. Eu quero orar pela vida dele, orar pelas nossas vidas, para que nesse momento Deus o use poderosamente. Davi é uma grande bênção para o Brasil e é uma honra tê-lo conosco aqui. Eu sei que ele está aqui porque ele é meu amigo, né? Porque ele é muito querido, mas a agenda dele é muito cheia e ele está aqui realmente um motivo de muita alegria para o meu coração, Davi. Você é uma pessoa muito especial para mim, eu te amo muito, você também já te ama muito, viu? Tenho certeza disso. Pai, eu quero abençoar hoje o teu filho neste lugar, pedir que a tua graça venha sobre ele, mais uma vez, que o Senhor use, Pai, use na tua unção, na tua sabedoria, com a tua vida, flua através dele, Senhor, para abençoar as vidas que estão aqui. Pai, eu também te peço que cada um que entrou aqui seja uma terra fértil para a tua palavra agora, que não haja impedimento, que não haja bloqueio, barreira nenhuma para a tua palavra entrar e frutificar em nossas vidas, Pai. É o que eu te peço no nome de Jesus. Quem crê diz: graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Provérbios, no capítulo 30. Quem está feliz essa noite com o Senhor Jesus, hein? É um dia especial, é o dia da mulher, é o dia do aniversário de casamento do pastor Diogo, Tainá. E hoje, o pastor Diogo falou comigo: Davi, vamos falar sobre a família, vamos falar sobre o casamento. E eu quero ler um texto na Bíblia, muito interessante, sobre esse tema. Provérbios, capítulo 30. Nós vamos ler o verso 18 e o verso 19. Diz assim a palavra de Deus. Quem escreveu esses provérbios foi Agur. Se você ver o verso número 1, está escrito assim: ditados de Agur, filho de Jaque. Aí o verso 18 e o 19. 18. Há 3 coisas misteriosas demais para mim, e 4 que eu não consigo entender: o caminho do abutre no céu, o caminho da serpente sobre a rocha, o caminho do navio em alto mar, e o caminho do homem com uma moça, o caminho de um rapaz com sua donzela. Quantos querem viver um caminho de Jesus aqui essa noite, hein? O livro de Provérbios nos ensina sobre a sabedoria. Quem quer ser mais sábio? Quem quer um ano de 2015 com a sabedoria de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família? O livro de Provérbios, ele apresenta essa ideia. A ideia que a sabedoria, ela pode ser passada, ensinada de geração em geração. Essa é a ideia do livro de Provérbios. É a noção que o maior legado que você pode deixar é a sabedoria. São o fruto de experiências, é o fruto da experiência da vida. Então, o livro de Provérbios, ele vai apresentar inúmeras lições de vida. E a maior de todas essas lições é que nós precisamos temer a Deus. Essa é a chave de compreensão do livro de Provérbios. Se nós aprendermos o temor de Deus no nosso coração, e aprendermos um coração ensinável para aprender a palavra de Deus, nós podemos ser vitoriosos. Vocês acreditam nisso em nome de Jesus? Nós podemos vencer, nós podemos crescer na vida. E aqui está um desses provérbios, um provérbio escrito por Agur, que traz essa afirmação tão bonita, tão poética. Agur diz que haviam coisas, 3 coisas que deixavam ele espantado: o caminho de uma ave no céu,
Quem já parou para ver passarinho? Não é legal você olhar um passarinho livre? É bonito. Quem já parou para ver pardais, pombos? Uma segunda coisa, ele diz que era o caminho da serpente na rocha. Interessante. Em terceiro lugar, um navio em alto mar. Um barco que zarpa em direção a uma viagem no oceano, no mar, com tempestades, ninguém sabe o que vem pela frente. Então, Agur fala, são três coisas que me deixam embabascado, né? Como diz, eu fico olhando três coisas, mas tem uma quarta que aí me deixa completamente de boca aberta. Aí, o que será que é tão bonito? O que será que Agur vai dizer agora que deixa ele completamente assombrado? E ele vai falar que é o casamento. Ele vai falar, tem três coisas muito bonitas, mas tem uma quarta coisa que é demais para eu entender. É o caminho de um homem com a sua mulher. É o caminho de um casal. É a caminhada de um homem e a sua moça, a sua esposa. Você acredita que Deus tem bênção para o seu casamento, para a sua casa? Você acredita de verdade que a sua família pode ser uma família abençoada? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Sabe por quê? Teve um homem que saiu de casa para o trabalho cedo, feliz, e diz que poucos minutos depois ele voltou para casa. E a mulher dele falou, ela lá de Minas, né, ela falou, uai, você acabou de sair para o trabalho e já voltou para casa? E ele disse, é porque meu patrão me mandou para o inferno, então eu voltei, o inferno é essa casa aqui, eu voltei para cá. Tem gente que está vivendo o oposto disso aqui. O casamento se tornou um pesadelo. Um dia um homem falou comigo assim, pastor, eu não sei o que eu faço com o meu casamento. É igual o chiclete sem gosto. Eu não sei se eu continuo mascando, se eu engulo, se eu cuspo fora, eu não sei o que eu faço. É um negócio que perdeu o doce. Eu não sei se eu cuspo ou se eu engulo esse casamento. Eu falei, não, nós vamos adoçar de novo esse negócio com a presença de Jesus. Mas tem gente vivendo assim. Tem gente grossa em casa, que perdeu o prazer de estar em casa, famílias que... E quando eu falar casamento aqui essa noite, queridos, eu estou falando da família, amém? Estou falando da família. Toda vez que eu falar casamento, eu estou falando do lar, eu estou falando do convívio com os pais, com os irmãos, com os filhos, primos, com o núcleo familiar. Toda vez que eu falar a palavra casamento a partir de agora nessa mensagem, eu estou falando do lar onde você vive, seja com o marido, seja com a esposa, seja com irmãos, amém, queridos? E a pergunta é, será que a sua família perdeu o encanto? Será que a tua família, será que o teu lar se tornou, como esse homem disse, um chiclete sem gosto? Será que o seu lar, o horário da refeição, que era para ser um momento de alegria, de prazer, de deleite, é um lugar que é um pesadelo, que você quer distância? Será? Eu creio que se nós nos voltarmos à palavra de Deus essa noite, nós vamos orar daqui a pouco, e nós podemos sair daqui com famílias bem aventuradas na presença de Deus. Amém? Então eu quero falar sobre esse tema, baseado neste provérbio. E eu quero então, baseado neste provérbio, na palavra de Deus, fazer então algumas perguntas para todos nós aqui essa noite, para refletirmos, qual tem sido o caminho do nosso casamento? Qual tem sido o caminho da nossa família e do nosso lar? E a primeira pergunta então que eu gostaria de fazer é essa: será que o caminho da sua família é um caminho, o caminho do seu casamento é um caminho de amor, de intimidade, de cumplicidade, ou é um caminho solitário? Essa é a primeira pergunta. Será que o caminho do seu casamento, do seu namoro, noivado, da sua família, é um caminho de amor
ou não? Essa é a primeira pergunta. Porque Agures está olhando aqui um caminho de um casal, e o que deixa ele feliz é isso, ele fala, puxa, como que é maravilhoso um caminho de um homem que anda junto com a sua mulher. Essa é a primeira coisa. Juntos, unidos. O livro de Amós, ele traz um verso muito bonito, Amós 3:3, diz assim: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Quem quer um lar mais unido em nome de Jesus? A primeira pergunta é essa: será que o seu casamento está cada um andando para um lado? Será que na sua família cada um corre, cada um caminha em uma direção? Ou será que estão andando juntos com amor? Porque, queridos, hoje é muito fácil cada um seguir o seu caminho. Antigamente, havia a televisão da casa, havia o carro da família, havia o telefone da casa. Hoje, cada um tem o seu telefone, cada um tem um carro, cada um tem uma televisão. Hoje, tem o micro-ondas, cada um faz a comida a hora que quer. Hoje, é muito fácil cada um seguir o seu ritmo. É muito tranquilo. Hoje o filho não precisa da mãe nem para comida. Se você olhar, ele faz a comida, ele esquenta a hora que ele quer, ele come na rua. Então essa é uma pergunta da palavra de Deus para nós. Quando o nosso Senhor Deus, Ele cria Adão, Eva, todos os ensinamentos da Bíblia sobre a família, vão mostrar essa lição valiosíssima. A família tem que ter um fundamento, a família tem que estar unida na presença de Deus. Amém, queridos? E essa é uma primeira pergunta para a gente refletir. Será que o esforço do nosso coração é em andar junto no casamento? Ou será que não há o mínimo esforço? Pelo contrário, há um esforço de... O marido diz, eu quero alcançar os meus objetivos. Eu quero alcançar a minha posição. A mulher, em contrapartida, diz, eu também. Eu quero a minha carreira. Eu quero a minha vida. Isso vai resultar no quê? Em filhos que vão dizer a mesma coisa. Não, meu pai e minha mãe, eu quero a minha carreira. E a gente vai vivendo, nós vamos vivenciando o que é chamado de desincronização da família. Cada um para um lado, cada um de um jeito. Em primeiro lugar, quem quer mais amor na sua casa? Então essa é uma palavra chave na palavra de Deus sobre o casamento. É a cumplicidade, é a unidade. É a primeira coisa que Adão diz quando vê Eva. Ele fala assim, é osso, não, ele falou, é osso do meu osso, é carne da minha carne. E Deus fala, ó, vocês serão um só. Então, o amor, a unidade, a cumplicidade está na base da família, está na base do casamento. Todos os momentos onde a família se reunir, eles devem ser valorizados, eles devem ser priorizados. O momento da refeição, o momento de uma conversa, um momento de oração, um momento como hoje, vir ao culto. Eu estava com a minha esposa agora e com a Maria lá na recepção do hotel. A gente está uma semana de férias descansando aqui e foi muito engraçado, porque eu de terno, era arrumado, vestido, a Maria, e todo mundo olhando. Mas que é esse povo reunido? O que eles estão fazendo? E com a Bíblia no peito. Porque é a família reunida para adorar a Deus. É a família reunida. A gente está lá no hotel uma semana. Tem famílias que foram para o hotel e ainda assim, cada um come numa hora, cada um brinca na piscina numa hora, cada um vai para a praia numa hora, cada um segue. Por quê? São valores que estão sendo perdidos, mas que nós podemos ser abençoados se vivermos de acordo com a palavra de Deus. Então a primeira coisa, ele olhou e falou assim, olha, esse homem, essa mulher andando juntos. É uma primeira pergunta, a sua família, o seu casamento está junto? Ou será que cada um está indo para um lado? Porque para andar junto, significa que vai ter atrito. Quando você está muito perto de alguém, do pai, do irmão, da esposa, do marido, significa
que alguma hora vai ter alguma briga, algum desentendimento. Todo mundo pensa igual o tempo inteiro, gente? Não é assim. Mas aí é como o livro de Provérbios mesmo diz: como um homem afia o seu, como um ferro afia o ferro, um amigo afia o outro. E quantos querem ter famílias que são verdadeiros berços de amizades, de companheirismo? É isso. Então o ferro afia o ferro. Para o ferro afiar o ferro tem que ter atrito, tem que sair faísca. Mas aí essa faca, ela vai ser útil, esse machado, ele vai ser útil, ele vai ser eficiente. Assim é, então, na vida familiar. É melhor ter o atrito, ter aquele momento de tensão, mas estarem juntos, do que não ter atrito nenhum. Só beijinho, mas uma família superficial. Uma família que não é uma família que é uma superfície. Na verdade, cada um está na sua vida. E aí, nisso, nós perdemos a beleza que é uma família. A beleza que é o perdão. Porque amar a humanidade, gente, é fácil. Eu amo a humanidade. O difícil é amar as pessoas. Eu amo o mundo. Isso é tranquilo. Difícil é amar o vizinho. Difícil é amar o patrão. Então, em primeiro lugar, que haja mais amor nas nossas vidas. Que as famílias sejam estruturadas em unidade. Porque aí, nesse momento, é no momento do convívio, do olho no olho, de você ter tempo de qualidade junto. É nesse momento que vão surgindo as coisas bonitas. É nesse momento da pressão que a pérola vai ser formada, que os diamantes serão formados. Você quer ter uma família preciosa aos olhos de Deus? Então nós temos que aprender a amar. Nós temos que aprender a encarar. Um dia eu vi uma frase, eu era novo, eu nunca esqueci essa frase. Uma frase de um pastor que disse assim: são melhores os tapas da verdade do que os beijos da traição. É melhor ter um momento que vai até doer o beliscão, mas a pessoa é sincera, que é o teu melhor, do que às vezes, vamos resolver, não vamos brigar não, beijinho, beijinho, mas depois tchau, tchau, beijinho, beijinho, carinho, carinho, mas depois não tem substância, não tem fundamento. Que Deus nos dê famílias estruturadas no amor. Que Deus nos dê famílias estruturadas no perdão. O egoísmo, ele é uma característica muito forte do pecador, do homem no pecado. Se você olhar no dicionário, o número de palavras que começam com auto não tem fim. Autoindulgência, autocomiseração, autopiedade, automisericórdia, porque nós somos assim, nós queremos eu o tempo inteiro. Teve uma vez que eu estava na sala de aula, eu sou formado no curso de Direito, lá na PUC em Belo Horizonte, e o professor estava dando aula sobre casamento, e ele perguntou para uma menina na primeira fileira assim: e você, filha? Quando que você vai casar? Ela falou assim: professor, se Deus quiser, eu nunca vou casar. Gente, eu fiquei tão indignado com essa menina que eu tirei satisfação com ela no final da aula. Acabou a aula, professor. Acabou a aula. Eu falei: não acabou não, professor. Eu vou conversar com a menina ali. Cheguei: que história é essa? Se Deus quiser, eu nunca vou casar. Ela virou para mim e falou assim: não, Davi, eu não quero casar não, porque todos os homens são iguais. Eu falei: não. Aí ela começou a gemer. Falei assim: filha, quase que eu falei o nome dela aqui. Falei: filha, você vai encontrar um homem que vai te amar. Porque ela falou assim na sala: professor, não importa o dedo de quem eu vou pisar, eu quero é subir. Olha a cabeça. Não importa o dedo de quem eu vou pisar, eu quero é subir. Eu não quero homem mandando em mim. Ela falou assim: eu falei: não, você vai encontrar um homem que vai te amar. Aí ela gemeu. Você vai encontrar um homem que vai ser o pai dos seus filhos. Você vai encontrar um homem que vai trabalhar por você. E ela gemendo. Você vai encontrar um homem que vai dar dinheiro para você. Aí que ela gemeu. Você vai encontrar um homem que vai viajar com você, vai dar o mundo para você. Aí ela falou assim: ai, casa comigo você. Eu falei: não. Você já confundiu as coisas, você é muito feia. Fica aí, eu não... Estou de olho na Natália.
Estou de olho na Natália. Mas esse, né? Mas esse é o pensamento de muitas pessoas. Não importa quem eu vou ter que chutar, não importa quem eu terei que superar, eu quero me dar bem, sozinho. Mas esse é o plano de Deus, gente? Esse não é o plano de Deus. O plano de Deus é nós vivemos no amor. Quando perguntaram para Jesus assim, Jesus, qual que é o resumo de tudo? Jesus falou assim, olha, o resumo de tudo é que a gente tem que amar a Deus com todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Você quer ter um coração com mais amor? Repita essa frase. Nós sempre podemos amar mais. Nós sempre podemos amar mais. Nunca vai ter uma pessoa que vai falar assim, eu amo o suficiente. Eu estou formado em amor. Não. A gente sempre pode amar mais. E o que é amor então, gente? Amor é entrega. Amor, de acordo com a Bíblia, é renúncia. É abrir mão das suas vontades em favor do outro. Isso é uma lição poderosíssima. John Stott, um grande homem de Deus, um estudioso da Bíblia, ele tem uma frase famosa. Ele disse assim, se você quer saber a definição de amor, não olhe no dicionário, olhe para o Calvário. Quem quer olhar para o Calvário essa noite? Olhe para o Calvário. Olha a definição bíblica de amor. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele fez o que? Ele deu o seu Filho. Olha Efésios capítulo 5, verso 1. Sede, portanto, imitadores de Deus como filhos amados, e andem em amor como Cristo vos amou e entregou a si mesmo. Toda vez que fala de amor na Bíblia, está falando de entrega, está falando de renúncia, de sacrifício, de doação. E essa é a primeira pergunta. A sua vida de família, o seu casamento, o seu lar, o seu namoro, o seu noivado, é pautado no amor, é pautado na cumplicidade, é pautado no companheirismo, ou é pautado o tempo inteiro na briga? Os relacionamentos em casa são verdadeiras guerras. O relacionamento com o pai é uma guerra, o relacionamento com o irmão é outra guerra, o relacionamento, amargura na casa, vou falar de amargura agora, mas sabe, brigas, não, que haja mais amor em nome de Jesus, porque se houver amor, vai haver perdão, se houver amor, vai haver compreensão, se houver amor, vai haver amadurecimento da família, se houver amor, vai haver o desenvolvimento de uma amizade profunda entre o casal. Então que haja amor em nome de Jesus, queridos. Que não haja individualismo. Família é cada um faz parte com o seu jeito, mas a família é uma só, composta por cada um dos irmãos, pelo pai, pela mãe. Então que haja essa intimidade entre o casal. Sabe por quê? Porque tem gente que acha que a intimidade, o amor, é simplesmente viver debaixo do mesmo teto. Eu anotei uma frase. Teve um dia que um menino falou assim comigo. Eu estava aconselhando um jovem, muito novo o casamento dele, e ele falou assim comigo: sabe, pastor, eu durmo na mesma cama que a minha esposa, a gente dorme na mesma cama, come na mesma mesa, divide o mesmo sabonete, mas nós somos completos estranhos um do outro. Está vendo? Não significa que o mesmo sobrenome, o mesmo teto, a mesma cama, o mesmo sabonete, significa que vai ter amor. O amor é uma atitude de cada um de nós, amém, queridos? A cumplicidade é uma abertura que tem que existir no seu coração, para compreender, para amar, e ver o que há de melhor no outro, não só o que há de ruim. O amor, ele vê o que tem de bom. É muito linda a ilustração de, muitos pregadores contam, era de Michelangelo, que havia um grande bloco de pedra no lixo, e todo mundo passava, nossa, tem que tirar esse lixo daqui, tem que tirar esse lixo daqui, tem que tirar esse lixo daqui, até que passou o grande artista do Renascimento, Michelangelo, e viu aquele bloco de pedra e disse: temos que tirar essa pedra daqui e levar para o meu ateliê.
E daquela pedra ele fez uma linda escultura. Enquanto todos viam naquele bloco de pedra, lixo, um artista, ele viu uma escultura maravilhosa. Assim é o amor. Tem gente que só sabe ver os defeitos. A mulher na frente do espelho: nossa, eu estou muito feia. Nossa, meu cabelo está horrível. Nossa, eu estou muito gorda. Amor, faz um elogio. Sua visão está ótima, meu amor. Você está vendo, é isso mesmo. Tem gente que só sabe ver o ruim. Aquela velha história, está o marido e a mulher andando no campo. De repente, o marido, para provocar a esposa, ele olha assim na fazenda, um monte de burro, jumento, égua, cavalo, mula. Olha lá, mulher, seus parentes, olha lá seus parentes. A mulher fala: a minha sogra e meus cunhados, olha lá, tudo reunidos. Tem gente que gosta de provocar, tem gente que só coloca defeito, tem gente, mas quem ama vai ver as virtudes. Quem ama de verdade, tem um coração aberto para essa cumplicidade, ele vai ver o que há de bom, o que há de melhor, vai incentivar. E essa amizade que vai se estabelecendo entre o casal, ela vai alcançando várias dimensões. Ela se torna uma intimidade social. Porque aí o casal agora tem amigos em comum. Isso é muito importante no casamento. Foi uma lição que eu aprendi com os meus pais. Meus pais estão indo para 40 anos de casado. Meu pai sempre falou comigo assim: filho, a sua intimidade com a sua esposa, com a Natália, era uma intimidade em todas as áreas. O jovem quer saber de intimidade sexual, de intimidade de amizade, mas a intimidade, de acordo com a palavra de Deus, é em todas as áreas. Isso envolve os amigos. Então nós temos que ter amigos em comum. Por exemplo, Diogo é um amigo, Tainá, Natália, amizades em comum. Não adianta, porque se eu tenho só os meus amigos, a Natália tem só os amigos dela, cada um vai tomando rumos diferentes. Estão percebendo? Mas quando há um amor, uma amizade, o casal tem amigos em comum. Essa intimidade, além da intimidade social, tem a ver com intimidade intelectual. É a conversa. Então, todo dia eu converso as coisas que eu leio, que eu aprendo, eu converso primeiro com a minha esposa. Por quê? Porque isso é amizade, isso é o amor, senão eu leio, aí eu converso com um amigo, converso com outro. Hoje eu vim conversando com o Diogo. O Diogo é um grande amigo que eu tenho. Um dos grandes amigos. O nosso nome começa com D. Nós os dois nascemos no mesmo ano, 86. Nós somos São Paulinos e pastores batistas. É a mesma pessoa. E a nossa filha chama Maria. Quer dizer, a minha e a dele, duas separadas. É tudo igual. Eu acho que, tem vezes que eu acordo assim, hoje eu acho que eu sou o Diogo Dantas. Hoje eu até me confundo. Eu me confundo com... e as duas têm 2 anos de idade, é impressionante. Então eu vim conversando com coisas que eu li com o Diogo Dantas agora, no carro. 1 hora de estrada, Diogo, eu li isso, ele me contou tal coisa, e ele fala do Rockefeller, e eu falo dos planetas, e a gente vai conversando. Agora, isso vale também para a família. Isso vale na minha conversa. Eu tenho que conversar com os meus pais, eu tenho que ter um momento de conversar com os meus irmãos, porque senão a gente conversa com todo mundo, e quem mais merece ouvir a nossa conversa, as nossas descobertas, não escuta, que é a família, que é a esposa, que é o marido. Então eu converso com a Natália. Então isso é comunhão. Quantos estão entendendo em nome de Jesus? Isso é comunhão. Essa é a primeira pergunta. Tem amor na sua família? O amor envolve tudo isso, intimidade social, intimidade intelectual. Ela me contava: eu li tal coisa, eu aprendi tal coisa. É a intimidade recreativa. Todas as áreas da vida. Vamos assistir um filme juntos. Se eu for assistir só os meus filmes, eu vou ficar vendo filme de alienígena matando uns aos outros. Se a Natália for assistir só os filmes dela, é só menina chorando que o marido dela separou, e é só história romântica. Então encontra o meio termo. Vão assistir um negócio aqui que os dois conseguem assistir. Então é participar das mesmas atividades com prazer. E isso vale para toda a família, amém, queridos? Então é você entender que o amor
ele vai entrando em cada área, até no lazer e, acima de tudo, na vida espiritual. Senão, eu vou orar do lado de cá, a Natália vai orar do lado de lá, quando vê, está cada um servindo Deus na igreja diferente. Quando vê, eu estou indo numa igreja, ela está indo na outra igreja. Então, meus irmãos, essa é a primeira pergunta. Como está a cumplicidade, o amor, o companheirismo? Porque Agur olhou o casal e disse assim, puxa, eles vão juntos, o homem e sua mulher no mesmo caminho. Quantos querem esse tipo de família em nome de Jesus, unida? Porque senão cada um vai seguir o seu caminho. Então são perguntas para você refletir. Repito, Amós 3, verso 3. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Então essa é uma primeira pergunta. Mas tem uma segunda pergunta que a gente pode fazer. Tem uma segunda pergunta. Porque Agur olha e ele fala assim, eu estou impressionado. Tem três coisas que são legais. O pássaro voando, ele está batendo nós para cá, ele vai para lá, é muito bonito. A serpente na rocha, o barco no oceano, mas tem uma quarta coisa que me deixa assombrado, é o caminho de um homem com a sua mulher. Sabe o que essa frase do provérbio também me faz refletir e pensar de acordo com a palavra de Deus? Será que a nossa família, viver em família, é uma aventura? É algo que entusiasma? É algo doce? Ou será que é uma lamúria? Será que é uma lamentação? A segunda pergunta que eu queria fazer é essa. Existe expectativa no seu casamento? Existe entusiasmo na sua família? Ou será que é uma lamentação sem fim? Ou será que a sua casa e o seu casamento, o tempo inteiro é reclamação sobre reclamação? Quantos querem um lar festivo para a glória de Deus? É óbvio, gente. Não significa que estamos simplificando demais a vida. Claro que não. A vida é complexa. A vida apresenta notas de tristeza. Mas existe uma grande diferença, meus queridos irmãos, entre o lamento e a murmuração. O lamento é a resposta de uma pessoa fiel a Deus, que está num momento de tristeza. Jesus lamentou, Deus meu, por quê me desamparaste? Percebe? É um lamento, é o Salmo 22, na boca de Cristo. Quantos salmos de lamento, nós ficamos tristes na vida, situações, ventos contrários, mas ficar triste, lamentar, é diferente de murmurar, porque a murmuração é cínica, a murmuração não tem fé em Deus, a murmuração é igual os discípulos falando com Jesus, ué Jesus, você não se importa que a gente vai morrer não? Ó, tá chovendo aí, você vai ficar dormindo Jesus? Percebe como que é diferente os discípulos falando? É murmurando, é reclamando. Então não significa que a família, o casamento, não terão momentos de dificuldade. Terão. Eu e a Natália, a nossa filha Maria, que vocês viram aqui agora, ela nasceu com os pés tortos. Eu soltei foguete quando eu fiquei sabendo. É claro que não, nós choramos. Eu e minha esposa, a Maria, nossa primeira filha, a Natália fez ultrassom e a médica disse, olha, a filhinha de vocês, ela vai nascer com os pés tortos. Existe uma diminuta possibilidade de ser o ângulo da foto. É quase certeza que os pés da filha de vocês, a Maria, é torto. Ao invés do pé ser assim, ela tinha os pés congênitos. Então o pé não era assim, o pé era torto para dentro. Eu fiquei radiante, saltitante de alegria? Não. Eu fiquei triste, eu chorei, mas em nenhum momento eu e minha esposa questionamos Deus, murmuramos, blasfemamos. Pelo contrário, buscamos o amor de Deus, buscamos força em Deus, pesquisamos, conversamos com médicos. Para a glória de Deus, havia um tratamento médico que poderia ter sido feito e foi. E hoje a Maria anda perfeitamente para a glória de Deus. Aplauda o nome do Senhor, querido.
Ela corre, ela brinca. Agora, imagine a situação. Eu pegar minha filha, a Maria nasceu, e olhar, primeiro, ela veio direto no meu colinho. E eu olhei os pezinhos dela tortos. A gente foi para o médico, com 1 semana de nascimento. Ela já começou o tratamento. O médico pega os pezinhos, ele não quebra, que o osso não está nem formado, mas como se quebrasse o pé e coloca um gesso. A cada 2 semanas tinha que trocar o gesso. Imagina o grito de dor desse nenê. Imagina o grito de dor da Maria no meu braço. Eu chorava mais do que ela. Eu fiquei feliz nesse momento, rindo? Não, eu fiquei triste. Eu fiquei com o meu semblante abatido, mas eu lamentei, mas eu mantive a fé em Deus. Então, por que eu estou contando isso? Porque para não falar, alegria, alegria, alegria. Não! Significa que nós temos que ter entusiasmo no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Então você tem que vigiar, porque quantos casamentos e famílias inteiras são destruídas por causa de uma pessoa que começa a reclamar demais. A Bíblia diz isso. Lá em Hebreus, no capítulo 12, está escrito que a amargura tem que tomar muito cuidado com ela. Por quê? Porque senão ela cria uma raiz de amargura no coração, e essa raiz contamina outros. Quem conhece gente que quando chega envenena a situação? Não precisa nem levantar a mão. Eu sempre conto isso. Eu estava com a Natália um dia no restaurante, cheguei todo feliz. Chegou a garçonete, uma cara de filhote de demônio, meus irmãos. Cara do anticristo. Ela chegou, o que você quer? Eu falei, eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Eu vou embora, traz a conta que eu vou embora. Gente amargurada. Gente que envenena. Gente que reclama de tudo. Um dia eu atendi uma menina. A menina chegou assim, pastor, por favor, conversa com a minha mãe. Porque a minha mãe, ela mexe muito nas minhas coisas. Ela mexe na minha bolsa, ela mexe no meu telefone, ela mexe na minha gaveta, ela mexe, pastor, me ajuda, por favor, pastor. Aí eu fui falar com a mãe da menina com a maior boa vontade. Mãe da menina, deixa a menina em paz, deixa um espaço para a menina, deixa a menina respirar. Aí passou assim, nem um mês, a mesma menina me procurou, choramingando, pastor, menina, para de chorar, ninguém aguenta, o mundo não merece você chorando o tempo inteiro. Pastor, é que agora minha mãe não está nem aí para mim. Falei, menina, some, menina, na minha frente. Tudo você reclama. Pastor, eu não pedi para nascer. Por que você não falou isso antes, infeliz? Sabe, gente, tá sol. Esse sol parece um inferno tão quente. Aí inventa. Esse vento gemendo ninguém merece. Pessoa que nunca está satisfeita. Pessoa que nunca está feliz. Pessoa que sempre coloca a alegria dela fora. Ah, quando eu estiver na faculdade eu serei feliz. Ah, quando eu tiver o carro. Ah, quando eu tiver o emprego. A posição no emprego. Aí a alegria está sempre fora. Só que não é assim que o cristão vive. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente digo, alegrem-se. Leia Filipenses 4, verso 4. Olha o que Paulo fala. Alegrem-se. Ele não está sugerindo, ele está ordenando. É uma... Alegrem-se. Quando? Quando você atingir os seus objetivos? Não! Alegrem-se no Senhor. Quando? Sempre. A nossa satisfação em Deus, ela é ultra circunstancial, meus irmãos. Pode estar com o filho com o pé com problema, pode o filho estar perfeito, pode estar com emprego, pode estar desempregado, pode estar com dinheiro, pode estar sem dinheiro. Tudo posso naquele que me fortalece. A sua alegria tem que estar em Deus. Se você for uma pessoa satisfeita em Deus, alegre em Deus, isso começa a refletir no seu casamento. Isso começa a refletir na sua família. A sua casa é um lugar que as pessoas têm prazer de estar. O almoço na sua casa começa a ser valorizado, pode até cobrar entrada. Por quê? Porque todo mundo quer estar perto. Porque o mundo já tem tristeza demais. O mundo já tem gente reclamando demais. Então Jesus disse... Quando vocês tiverem alguma coisa, não fique ansioso, não fique falando, é Jesus falando, não fique dizendo, o que eu vou vestir, o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou fazer. Pagão é que fica desesperado assim.
Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. Você tem que aprender a ser satisfeito em Deus. Se você aprender a buscar de Deus respostas, aprender, Paulo diz, gente, eu aprendi a ter muito, eu aprendi a ter pouco, tudo posso em Deus, é Deus que é a causa da minha alegria. Então por que eu estou dizendo isso? Porque é possível viver um casamento, uma família com expectativa em Deus. Amém, queridos? Quantos querem isso em nome de Jesus? E é por isso que Agur ficava assombrado. É muito entusiasmante. Então, um casamento, ele não é uma fórmula mágica. O casamento não é uma ciência exata. O casamento não é uma receita de bolo. O casamento não é um cálculo matemático frio. O casamento é uma aventura. O casamento com Deus é uma saga, é uma epopeia, é uma alegria, é uma caminhada cheia de vida, porque Jesus está conosco. É uma caminhada, é uma história, é uma narrativa, tem os momentos de conflito, tem os momentos de tristeza, mas o tempo inteiro tem a fé em Deus, que nele nós podemos tudo. Então, essa é uma segunda pergunta. A primeira é, tem cumplicidade ou está cada um para um caminho? Tem amor? Estão juntos? A segunda pergunta, é um casamento doce, com expectativa do que vai acontecer? Ou é um casamento, uma família que tudo reclama? Às vezes você é um filho que só reclama. Às vezes você é um filho que tudo reclama do seu pai e da sua mãe. Isso está repreendido em nome de Jesus. Comece a agradecer mais, isso inspira. Comece a agradecer mais, isso traz amigos. Comece a louvar mais a Deus, você vai ver a bênção de Deus sobre a sua vida. A murmuração, a blasfêmia, os palavrões, as mentiras, as fofocas, os xingamentos. Olha quanto pecado com a boca. Blasfêmia, palavrão, fofoca, xingamento, falso testemunho, canta música de funk do MC Guimê, tudo pecado. Agora olha a diferença. Olha a diferença. Louvar, agradecer, evangelizar, orar, cantar a Deus, falar com salmos, hinos e cânticos espirituais, é isso que Deus espera de nós. Se a murmuração é o idioma do inferno, o louvor é o idioma do céu, querido. O louvor é o idioma do céu. Então, o casamento não é essa ciência exata, mas ele é uma aventura, que é construída com expectativa. Então, marido, quando foi a última vez que você deu um cheque de R$1.000 para sua esposa? Olha como que alegra só de pensar a possibilidade, ó, tá vendo? Cadê a expectativa? Será que a família de você, será que o seu casamento se tornou um cálculo frio? Será que virou uma rotina? Será que a vida familiar de você se tornou uma coisa insuportável, uma reclamação sem fim? Não. Faça uma viagem. O pastor Diogo paga em nome de Jesus. Compre um presente. Surpreenda. Recomece. Recomece. Marido, coloque um bilhetinho, te amo, no tênis que a sua esposa vai calçar antes de ir para a academia. Você vai ver como que uma coisa simples faz a alegria da família. Escreve te amo na manteiga. Compra um batom e escreve te amo no espelho e depois limpa. Funciona. Né, Natália? Esse é meu batom? Não, eu comprei um só para arriscar. Tem uns negócios legais, Diogo. É uma frigideira de coração. Eu não sei fazer nada, mas o meu ovo frito é apaixonado, pelo menos. Você frita um ovo na frigideira de coração. É um ovo frito apaixonado. Quantos querem um sopro do Espírito Santo sobre a sua casa, o seu lar? Não deixe. Se às vezes o seu casamento está ficando frio, o seu convívio familiar, olha que bonito o que o provérbio diz. Tem a quarta coisa. Eu não consigo entender o caminho de um homem com a sua mulher. Que Deus nos abençoe, amém, queridos? E a última pergunta para a gente refletir, baseado nesse provérbio. Aonde o nosso caminho familiar está nos levando? Essa é a última pergunta. A primeira pergunta,
a cumplicidade na nossa caminhada. A segunda, a expectativa na nossa caminhada familiar. E a terceira, aonde a nossa caminhada familiar está nos levando. Isso é muito importante para os pais. Eu vi uma frase uma vez assim: como é que os pais, um é uma cebola, a mulher um alho, como é que o filho vai cheirar uma flor? Não tem como. Tem pai que é uma cebola, a mãe é um alho e quer que a filha cheire uma rosa, não tem como. Nós temos que entender isso muito bem. É uma lição da palavra de Deus. É entender que a nossa vida conjugal, a nossa família, ela vai deixando um rastro, um legado. E qual que é o legado? Qual que é o legado? Qual que é o legado que eu quero deixar para minha filha Maria? Qual que é o legado? Sabe, porque o que importa no final, gente, é a família, são os filhos, é a gente junto. Amém, queridos? Ontem foi meu aniversário, eu fiz 29 anos. E eu recebi da minha filha, de 2 anos, o melhor presente que eu já recebi de aniversário na minha vida. Eu estava 1 hora brincando com ela, na água, na piscininha lá. 1 hora de brincadeira debaixo do sol. Aí a Natália não estava nessa hora. Estava só eu e a Maria na piscina. A Maria falou assim, do nada, com 2 aninhos, falou: papai, você é meu amigão. Eu derreti, misturei com cloro e virei água de piscina. O elogio dela me liquefez para sempre. E eu fiquei olhando. Eu estou contando para todo mundo que eu vejo. Acho que todo dia da minha vida eu vou contar essa história agora. Eu não paro de contar para quem eu vejo. De tão feliz que eu estou. Então, as coisas mais simples são as coisas que às vezes vão trazer a maior alegria. E às vezes a gente está querendo algo que está sempre lá, está sempre lá, está sempre... Não, e Deus já tem a bênção aqui com a gente. Tem um provérbio que fala assim: é melhor a casa com saladas na mesa, com amor e alegria, do que a casa com o novilho gordo na mesa, mas com contenda. Um homem de Deus chamado John Riley, na Inglaterra, ele foi bispo na cidade de Liverpool, ele disse assim: não existe nada na terra mais parecido com o inferno do que uma família com gritaria e confusão. Por outro lado, não tem nada na terra mais parecido com o céu do que uma família cheia de orações e da presença de Deus. Então essa é a pergunta: onde é a sua família? Qual rumo a sua família tem tomado? Eu entendo, nós entendemos. Às vezes você tem feito a sua parte, mas quem sabe você parou de orar pelo marido que não conhece a Deus. Quem sabe o tempo passou e você já não tem fé. Mas eu quero desafiar a sua fé essa noite. Tudo é possível para Deus. Não existe impossível no vocabulário de Deus, querido. Então qual que é o legado? Sabe? Onde a tua família, para onde a sua família está caminhando? Às vezes você veio aqui essa noite e está à beira de uma separação, um filho nas drogas, mas nós vamos colocar esses pedidos diante de Deus agora. É uma noite, não para ninguém ficar triste, mas para a gente acordar, e para, será que eu estou correndo atrás de tantas coisas, e parei de orar pela minha família, que aproveita ganhar o mundo inteiro e perder a alma dos filhos, gente, perder a sua alma, perder a paz no alimento, perder a noite de sono. Que Deus abençoe as famílias aqui representadas. Que Deus venha com uma unção sobrenatural, de cura, de perdão, de restauração, de expectativa. Às vezes os seus sonhos estão tão turvos, às vezes a sua esperança na sua família está tão desbotada, mas eu quero te dizer essa noite que há esperança em Cristo Jesus. Eu quero te dizer essa noite que há esperança em Cristo Jesus. No mês de maio, há 2 anos atrás, no mês do Dia das Mães, nós fizemos uma campanha de oração lá na nossa igreja, pelos filhos. Foi 1 semana de oração, meus filhos para Jesus. E no segundo dia dessa campanha, uma mãe chegou com lágrimas nos olhos e me disse assim: pastor, eu estava vindo aqui para a reunião, era uma reunião 5 horas da manhã na igreja, das 5 às 6 da manhã, para os pais orarem pelos filhos na igreja e depois irem para o trabalho.
5 horas da manhã, na porta da igreja, uma mãe chorando me disse assim: pastor, eu estava saindo de casa agora, 4:30 da manhã, o meu filho acordou com um barulho e disse: mamãe, para onde a senhora está indo? Eu falei: eu estou indo na igreja orar por você, filho. Você está longe dos caminhos do Senhor, eu estou indo orar pela sua vida. E o menino ficou tão chocado, ele olhou no relógio, 4:30 da manhã, e ele disse: mãe, ele foi para o quarto e voltou, entregou na mão da mãe dele pedras de crack, o cachimbo de crack, e disse assim: mamãe, se a senhora está fazendo esse esforço para eu melhorar, eu também vou fazer um esforço para melhorar. Leve isso aqui para a igreja, ore por mim, mamãe. E a mãe, com lágrimas, me entregou as pedras de crack e o cachimbo na minha mão. E eu joguei fora para não ser preso com pote de drogas na igreja. O que o governo não faz, o que médico não faz, o que tratamento não faz, o poder do Espírito Santo pode fazer. Eu quero te dizer, meu irmão, nessa é uma noite profética. Quantos acreditam nisso em nome de Jesus? Essa é uma noite profética. Dizem que casamento é igual ao Oriente Médio, não tem solução, está amarrado. Tem solução em Cristo Jesus. Então, é para a gente pensar, o casamento e a família podem ser algo maravilhoso, pode ser algo lindo. Você acha que Satanás vai deixar isso barato? É claro que não. Ele veio roubar, matar, destruir a esperança, o sonho, mas é possível em nome de Jesus. Eu vou encerrar para a gente fazer uma oração. Pastor Diogo, eu quero orar por todas as famílias. A gente orar pela vida do pastor Diogo, sua esposa Tainá, sua filha Maria. Orar por todas as famílias aqui representadas. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: o meu bisavô foi um homem de Deus, ele chamava Anísio. Ele orava muito, um homem de Deus. E o meu bisavô, na década de 1930, ele tinha um diário, onde ele escrevia orações. E ele orava em 1930, pelos filhos dele, netos, bisnetos, tataranetos, pelas gerações dele. A gente está em 2015. Os filhos do senhor Anísio foram crentes, entre eles meu avô. Os netos do seu Anísio foram crentes, entre eles meu pai. Os bisnetos do senhor Anísio servem a Deus, inclusive a minha vida. E tataranetos do senhor Anísio servem a Deus. A Maria está aqui na igreja, na escolinha, aprendendo a palavra de Deus. Eu quero te dizer que você está olhando aqui para um milagre essa noite. Você está olhando para uma pessoa que está falando com você nesse microfone aqui. Que orações me alcançam até hoje para a glória de Deus. Meu bisavô não está aqui, mas as orações dele clamam a Deus até hoje. E gerações e gerações abençoadas. Por quê? Por causa de Deus. Você tem que entender que a oração tem poder. Você tem que entender que hoje, uma oração, ela pode iniciar uma revolução na sua casa em nome de Jesus. Você pode entender que às vezes você é a primeira pessoa convertida e batizada na sua casa, mas que através dela, através de você, a sua família inteira pode se render a Jesus. A sua família inteira pode se render a Jesus. Os pais da minha esposa, meu sogro Roberto, converteu, a família inteira serve a Deus. As irmãs, os sobrinhos, os tios. Você crê que Deus pode te usar poderosamente? Queria convidar nesse momento, vamos ficar de pé para a gente fazer uma oração. E eu encerro lendo o Provérbio 30, verso 18. Tem 3 coisas misteriosas demais para mim, 4 que não consigo entender: o caminho do abutre no céu, o caminho da serpente sobre a rocha, o caminho do navio em alto mar, e o caminho do homem com uma moça. O casamento e a família podem ser uma bênção, amém? O casamento pode ser uma bênção, amém, queridos? Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus?